por cima. Fora do enquadramento e a gente ajeita. Posso começar? Sim. Então, bom dia a todos. Meu nome é Belisa, eu sou mestranda em Processos e Manifestações Culturais na Universidade de Vale. Meu orientador é o Luiz Antônio Maronese, minha co-orientadora é Sandra Montalvo, também lá na Universidade de Vale. E eu vim apresentar o Olhando aqui de Perto do Tão Normal, uma imersão etnográfica em show da Apanhador Sol. Então, o tema são apontamentos de uma imersão etnográfica em show da banda Apanhador Sol, realizado no Parque Roqueiro em Porto Alegre em junho de 2015. Depois eu vou detalhar um pouco mais essas informações. Essa banda ela possui um histórico de proximidade com o seu público e, a partir dessa relação, vem mantendo a realização do seu trabalho independente. Então, como problema, eu tive como se articulam questões de cultura e identidade nessa apresentação do show acústico sucateiro da Apanhador Sol. Então, o objetivo foi justamente verificar essa articulação e, como específicos, construir esse referencial teórico, descrever o show em detalhes e analisar o show, né, fazer uma reflexão sobre ele com base nos conceitos de cultura e identidade. Então, como pesquisa bibliográfica, eu acho que vou ficar em pé, porque eu fico gesticulando sentada e eu saí do enquadramento, né? Não quero atrapalhar a gravação. Então, fiz a pesquisa bibliográfica, né, buscando esses conceitos com o Goethe, Wagner e o Hall. Né? Então, já partindo do olhar do Goethe, né, da cultura como um sistema, né, um contexto, um sistema entrelaçado de signos interpretáveis, só trazendo alguns conceitos com os quais eu trabalhei mais para frente, e a questão da análise cultural como uma avaliação que permita traçar conclusões explanatórias a partir das melhores conjecturas. Né? E a questão da etnografia, né, trazida pelo Goethe, essas três características da usa interpretativa, né, o que ela interpreta é o fluxo do discurso social, e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o dito num tal discurso da sua possibilidade de distinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. Então, eu estou fazendo uso do termo imersão etnográfica porque eu não sou da área da antropologia. Né? Então, na disciplina de concepções de cultura, nas manifestações culturais, nós tivemos uma parte da disciplina que foi sobre antropologia, ministrada por uma antropóloga, e ela trouxe para nós justamente isso, que a etnografia é um campo de atuação do antropólogo, né? E que sempre que a gente fosse se utilizar dessa prática e descrevê-la, a gente utilizasse o termo imersão etnográfica. Então, a Apanhador Sol é uma banda de rock independente de Porto Alegre. Eles já têm 3 álbuns e 3 EPs lançados, e eles se utilizam de financiamento coletivo para viabilizar os seus projetos. Então, eles sempre tiveram uma relação muito próxima com o seu público, né, desde o início. Eles têm um potencial ao vivo muito forte, eles procuram sempre se apresentar bastante ao vivo, inclusive em shows gratuitos em espaços públicos, como foi o caso desse. E também por meio de interações variadas pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, principalmente os vídeos deles no YouTube, mais para o início dessa década, eles faziam muitos tweetcans, né, para interagir com os fãs, enfim. Então, eles têm essa relação de proximidade. O primeiro álbum deles eles viabilizaram por edital público de fomento à cultura, mas o segundo álbum eles fizeram um financiamento coletivo. Em 2011, só para contextualizar, eles fizeram a gravação de um álbum que é o Acústico Sucateiro. Então, tinha releituras das músicas do primeiro álbum, tinha a base de violão e voz, alguns instrumentos como surdo, enfim, mas todos os demais instrumentos eram de sucata, né? Então, era um molho de chaves, era sacola de plástico e por aí vai. Então, eles fizeram a gravação desse álbum na sala de estar da casa do vocalista, né? E depois, quando eles fizeram esse lançamento,
eles fizeram com um show numa casa muito emblemática lá de Porto Alegre, que é o Ocidente, com ambientação de sala de estar, e fizeram alguns shows na sala do vocalista também. E então, depois, em 2013, como uma contrapartida do crowdfunding que eles fizeram para viabilizar o segundo álbum, eles também fizeram alguns shows nas casas dos fãs, viram que dava super certo e fizeram também uma temporada em Porto Alegre. E em 2015, eles retomaram esse projeto na sala de estar. Eles fizeram uma temporada em abril do ano passado e depois outra em junho, viram que estava dando super certo. Eram realizadas em salas de estar de residências para o público de no máximo 150 pessoas. Então eles resolveram estender essa turnê e fazer uma turnê nacional na sala de estar. Então eles criaram um evento no Facebook, e então colocaram para os fãs votarem em quais cidades eles passariam, né? E começaram o processo de financiamento coletivo. Esse show acústico sucateiro, que também o acústico sucateiro, ele são as apresentações nesse formato como foi gravado esse álbum de 2011. Eles fizeram também em 2012 para ajudar no financiamento coletivo do segundo álbum, e eles fizeram um para apoiar o crowdfunding dessa turnê na sala de estar. Só em linhas gerais eles alcançaram a meta, né, do crowdfunding. Eles passaram por 21 cidades de todas as regiões do Brasil no ano passado e início desse ano, né? Sempre em salas de estar de casas de fãs, ou então assim, espaços alternativos como hostels, enfim, né? Porque esse projeto era justamente para viabilizar a compra do equipamento que eles precisavam, né, para esse deslocamento, um carro e um reboque. Depois, na volta para Porto Alegre, eles iam vender esses equipamentos, né, e viabilizar o terceiro álbum. Então, eles fizeram esse show no Parque Farroupilha, que todo mundo em Porto Alegre se conhece como Parque da Redenção, para apoiar o crowdfunding e mobilizar as pessoas. Então, o evento desse show, né, a divulgação principal foi no evento no Facebook, e quando eles se deram conta, tinha 9.000 confirmados, né? Então, eles fizeram uma postagem um dia antes do show, dizendo: pessoal, acho que não vai dar para todo mundo escutar, porque o nosso equipamento para esse show é só um amplificador, né, um microfone, um violão, ali a percussão, mas se quiserem, vão igual, levem objetos e vamos fazer uma orquestra sucateira. E aí, então, compareceu um público de pelo menos 500 pessoas, né? As pessoas, como é que elas localizavam? Porque é um parque muito grande. Então, no evento, as pessoas ficavam se perguntando onde é que vai ser, alguém já achou e tal, e o ponto de referência foi a aglomeração de pessoas e uma bicicletinha adaptada, que é o símbolo da banda, e também eles usam como um instrumento percussivo. E já no início, né, eu estive presente nesse show. Já quando eles começaram a tocar, já se viu que não ia dar para escutar bem. Já, assim, inclusive eu cheguei muito perto do início e já estava aquele povo, e até eu fiquei questionando, tá, mas eu estava longe deles, não escutei bem, será que isso é válido, né, para fazer uma descrição etnográfica? Mas aí eu refleti que talvez essa era a experiência mais real do show, porque no máximo 50 pessoas estavam escutando, né? Então todo aquele resto daquele povo não estava escutando muito bem. Como é que se escutava? Conseguia identificar alguma música, cantava junto, aplaudia quando via que terminava, enfim, reconhecia alguns acordes e tal, né? E isso foi uma coisa muito interessante. O público não se dispersou quando viu que não estava dando para ouvir direito. Então o pessoal continuou lá. Antes do show, as pessoas, claro, elas já estavam sentadas em cangas no gramado, estavam tomando chimarrão, aquela coisa de Porto Alegre, né? Enfim, e foi uma questão também que foi em junho, e normalmente nessa época lá é muito frio, né? Então a temperatura oscila entre, vamos supor, às vezes de manhã cedo está 6 graus, aí de tarde alcança uns 15, depois já era. E esse foi um domingo de muito calor, né, que a gente chama de veranico, quando surgem esses calores no meio do inverno. E então o parque estava cheio de muita gente, mas deu para perceber que esse público ele estava voltado ao show, porque eles ficavam ali, tentavam interagir, cantar junto e tudo.
né? E no final as pessoas todas se levantaram, quem estava próximo escutava, dançou junto, bateram palmas, e depois disso o público se dispersou. Então essa aqui é uma foto que eu fiz de onde eu estava, né? Eles estão aqui, ó, cobertos pelo sol. Tava todo esse povo, e isso que eu achei muito interessante, que as pessoas não foram embora, as pessoas poderiam ter ficado meio irritadas, né? Ou parar de interagir de alguma forma, mas elas permaneceram ali. Então, já puxando para o lado da análise, né, tem essa questão da geração do construto explanatório que o Wagner traz, né? Que, enfim, ele traz também a questão de que o pesquisador inventa uma cultura que estuda, né? E esse construto acontece a partir do choque cultural, que evidencia as diferenças e similaridades. E como uma diferença que chocou um pouco foi justamente a atitude sincera da banda na véspera do show. Dificilmente a banda fica assim, olha gente, o equipamento não é muito bom, não vai dar para ouvir, se vocês quiserem vão, né? E ao mesmo tempo a presença massiva do público, mesmo assim, né? Essa adesão deles e que parece representar como se fosse um código estabelecido entre a banda e o seu público. As pessoas ficaram ali, permaneceram apoiando porque acreditaram naquilo, né? E também a questão da identidade fragmentada, que é trazida pelo Hall, né? De como no processo, né, presente no momento contemporâneo, se evidenciam sujeitos de diferentes identidades, por vezes contraditórias entre si, e os fluxos culturais se articulam de forma diferenciada, né, e se estabelecem diferentes formas de vida a partir de um processo de transformação. Isso parece estar bastante forte, e até essa questão da reconfiguração do global e local e no estabelecimento de códigos próprios, né, pelos grupos, na questão de como eles encontraram essa forma de ter o apoio de um público, né, de viabilizar os seus projetos e de ter essa relação tão forte, né. Então, que está completamente vinculado às ações da banda, à sua trajetória, o comportamento do público, essas transformações que aconteceram no show, né, esse processo de adaptação e união das identidades fragmentadas e a adaptação da banda em relação àquilo que estava acontecendo ali, do público em relação a como tudo aquilo se colocava, né? E como isso está relacionado também com ações coletivas, né? Junto com essa questão da cultura contemporânea em configuração. Ou seja, porque a Apanhador Só, ela é também uma banda, desde o início eles são uma banda independente, e chegou um momento, quando eles estavam para gravar o segundo álbum, que eles foram contatados pela gravadora Som Livre. Eles se interessaram pela banda e tal, e eles foram lá para Som Livre, né, conversaram com o produtor, mostraram as músicas que eles já tinham prontas. E aí o produtor disse, tá meio estranho esse som de vocês, quem sabe vocês trocam essa letra, quem sabe, né? E aí então eles se reuniram e pensaram assim, a gente quer fazer o álbum como a gente sempre quis, ou a gente quer fazer o álbum como uma gravadora quer? E aí eles optaram por se retirar da gravadora. E então eles fizeram um financiamento coletivo para gravar o Antes Que Tu Conte Outra, que foi o segundo álbum deles, né? E que é um álbum que ele é um álbum... que as músicas deles no primeiro álbum normalmente elas têm toda uma questão, tem uma certa leveza, tem uma questão... eles são meio solares, assim, né? E no ambiente do rock porto-alegrense isso é uma coisa que se destaca, né? O resto das bandas não é assim. E então, o segundo álbum, ele foi lançado em 2013 e ele é muito um retrato daquele sentimento de Porto Alegre naquela época, no surgimento das manifestações, né? Que foi bem ali aquela época, março de 2013 e etc. Né? Então, isso é uma questão, questão política, né? A forma deles produzirem a música, de certa forma, como um ato político, também gera uma identificação dos fãs, porque eles veem uma verdade naquilo, né? Então, como considerações finais, né? Nós acreditamos que, enfim, mesmo sendo apontamentos iniciais, é um olhar inicial, é um olhar de uma pessoa que não é da área da antropologia, mas esse trabalho propiciou alguns apontamentos
experimentassem esse olhar, né, pelo menos inicial, né, houve uma opção por autores que trazem um olhar mais contemporâneo, né, com dificuldade ao ponto justamente essa questão da imersão etnográfica sem ser antropóloga, né, porque sempre dá um certo temor, assim, estou me aprofundando corretamente, o olhar, porque é um olhar a ser desenvolvido, né. Tem também a questão desse distanciamento necessário, né, eu sou admiradora da banda há muitos anos, né, acompanho e tudo, mas ao mesmo tempo foi importante, assim, ter essa experiência e justamente fazer esse exercício, né, que depois eu fui utilizando o apanhador só, é o meu objeto da minha dissertação, né, eu fiz a qualificação agora em junho, acabei não vou utilizar na minha dissertação a etnografia em si, mas foi um exercício importante para as minhas observações participantes nos shows, né. E também eu quis trazer a questão da importância do afeto, né, justamente tendo o show como uma experiência estética relacional, ou seja, o afeto ele pode prejudicar por um lado, né, ou tornar o olhar um pouco viciado, mas por outro ele pode tornar ele mais amplo e aprofundado, né. E seria isso. Muito obrigada. Eu sou formada em publicidade e em relações públicas e eu tenho especialização em cultura digital e redes sociais. E está vindo para antropologia. Não, e até o que eu estou apresentando aqui é um desdobramento do trabalho final dessa disciplina, né, de concepções de cultura e das opções que a gente teve, a parte de letras, a parte mais de comunicação, e eu fiz a opção de fazer esse exercício, né, do olhar etnográfico, até para desenvolver algo que eu não tinha muita inserção, né, e tentar fazer esse exercício. É isso. Ok. Obrigada, gente. E lá, Michael? Então, a gente tem ainda 15 provas. Eu vou fazer um comentário. Nossa, a gente é sucesso, mas aí a gente fica sem geralmente é à noite. Não, porque vai ter um confronto no encerramento. Não sei se vocês sabem. Vou colocar aqui, que deve ser colocado, porque na verdade os alunos que estão, uma parte dos alunos aí que estão com monitores, vão fazer um questionamento, porque a empresa que foi contratada para organizar o evento aqui não colocou nenhum negro trabalhando, né? Então, quer dizer, não mostrou a diversidade cultural técnica. E isso há 20 anos depois que eu fiz um protesto sobre isso numa aba em Salvador. 20 anos depois eu venho para a aba para ver novamente a aba tomar uma atitude numa área que discute diversidade. Antropólogo que discute diversidade, a diversidade é lá fora, né? Como diz o Mano Brown, playboy bom é chinês, australiano, fala feio, né? Mora longe e não me chama de mãe. Essa é a visão que a gente tem na antropologia. A diversidade é ótima, desde que não esteja no meu meio. E eu tenho falando para vocês, é uma pessoa que tem um grupo que discute a questão da diversidade dentro da água. E eu também, apesar de ter passado uma noite ontem, a garganta não está, vou recuperar, mas vamos tentar. A gente vai fazer um comentário, já que é à noite, a gente pode extrapolar um pouco também, né? A gente conversa aqui. Todos os outros dias eu também não almocei meio-dia, então uma hora não é hoje que eu vou fazer isso. Primeiro, eu achei bastante interessante da Fátima e Sabrina, o primeiro do mercado,
Primeiro que eu achei interessante, batalha no mercado. É interessante, batalha no mercado é porque acontece no mercado, né? Porque eu estava o tempo todo pensando assim, que interessante, a batalha pelo mercado. Então, e há uma briga nisso, no hip hop, sobre o que fazer com esse mercado. Uma das coisas que já perpassa algumas coisas que as pessoas falaram aqui, o hip hop brasileiro, ele tem um drama muito grande, que é a grande massa do hip hop tem uma ojeriza do mercado, ojeriza de ganhar dinheiro, mas eles precisam sobreviver. O que eu vejo em São Paulo, por exemplo, é boa parte dos militantes do movimento hip hop acaba indo para as ONGs, porque eles não querem usar o seu potencial ou musical, ou de letra, ou de dança, ou do grafite como ganho. Então ele vai para a ONG para fazer um trabalho político e desenvolver as suas potencialidades do hip hop amadoristicamente. Enquanto nos Estados Unidos é exatamente o contrário. O hip hop nos Estados Unidos é um dos setores que mais rendem dinheiro. A grana do hip hop americano é um absurdo. Não sei se vocês já viram um seriado chamado Império, acho que é Império, do hip hop, né? Que é mostrando a potencialidade de dinheiro canalizado. E muitos deles, na verdade, Jimmy Smith, aquele outro, né? O Ice Cube, tem mais um outro que estava a Steve. Eles pararam praticamente de fazer hip hop, foram para o cinema, foram para a televisão, foram ganhar outros dinheiros e tal. Enquanto no Brasil, a gente está tendo um processo um tanto interessante. Quando você vê hoje o Taíde na Bandeirantes. E o Taíde já fez algumas incursões no cinema. O cinema no Brasil é um espaço que é mal utilizado pelos negros. O cinema brasileiro está cada vez mais branco. E os negros não conseguem ocupar esse espaço. Né? Então, eu achei bastante interessante. Mas vocês não fazem essa discussão. Mas isso eu estou colocando para vocês, para fazer essa reflexão do trabalho que vocês estão desenvolvendo. E uma coisa que vocês podem aprofundar. Vocês ainda estão estudando isso? Mais ou menos, assim. Eu já estou com outro projeto de doutorado. Porque é o seguinte... Mas vale a pena pensar, acho que não. A mulher, hoje, o que eu estou dizendo hoje, foram essas apresentações. Ela foi o tema, né, pelo rock e tal. E o que eu acho muito interessante é um protagonismo, o inverso. Então você fala assim, as mulheres não estão nas batalhas. Não, né? E uma coisa que ficou muito explícito aqui é: homem é forte, homem é guerreiro, a mulher é meio doce. Por mais que tenha dito não, o espaço é conquistado pelo homem porque é a força, é guerra. E aí você chega no ponto do quê? Um espaço em que só predomina homem, quem comanda é uma mulher. Isso é muito interessante. Mas é muito mais que interessante. Entendeu? Isso é muito mais que interessante. E uma coisa que eu queria falar para vocês, quando eu estudei a história do Chaka foi um líder negro da África do Sul, que dominou toda aquela região. E quando as pessoas estudam Chaka, uma vez um europeu falou assim: Chaka é o Napoleão dos africanos. O cara falou: não, Napoleão é o Chaka dos europeus, porque o Chaka veio antes. Mas o que é interessante? O Chaka era um general que tinha uma tática, uma estratégia de guerra fantástica. Ele trabalhava com os negócios de um cavalo de cabeça de boi, que ele cercava os inimigos e tal. Só que quando ele invadia um local
Para terminar, ele tinha um batalhão arrasa-quarteirão. Que esse batalhão ia e arrebentava, não sobrava nada. O segundo Peter Fry, eu não li o livro dele ainda, mas segundo Peter Fry, até hoje, em Moçambique, as pessoas têm medo deste batalhão arrasa-quarteirão do Tchad. E ele era formado por quê? Por mulheres. Porque mulher, quando vai para a guerra e é violenta, é pior que homem. É pior que homem. E aí a gente criou uma imagem que a mulher é delicada. Eu que sou homem, estou esperto. Porque se é um grupo. E principalmente, tem algumas informações que precisa ter. Hoje a mulher, eu vou falar isso daqui, por favor, meninas. Entenda que a gente é totalidade. Porque a mulher, quando ela está na TPM, e ela vai matar uma pessoa, principalmente se for um homem, é atenuante. Não sei se vocês sabem, pela Organização Mundial da Saúde. A Marisa Hort tem uma música que ela fala, né? Doutor, eu matei esse fulano porque eu estava na TPM. Então, esse negócio de a mulher delicada, que não sei o quê, pode ser uma tática muito boa para os homens manterem o poder. E as mulheres precisam começar a rever isso. As mulheres. E quem está falando para vocês é um homem. Eu já sou velho, não vou perder grandes coisas. Quem vai perder são os jovens. Vão viver esse mundo, que é mais tempo do que eu. Então, eu fiquei muito assim, violência masculina. Eu coordenei um trabalho de TCC que, infelizmente, a pessoa não defendeu. Mas a mulher chegou para mim e falou assim: professor, eu quero estudar essa escola num bairro mais pobre, mas muito importante e tal, de Tocantinópolis. Eu quero estudar essa escola porque ela é muito violenta. Eu falei: mas você sabe ser violenta? Você já foi lá? Então você vai lá, vai fazer uma pesquisa, depois você vem e volta para mim. Então, violência, todo mundo pensa, é um homem que é violento. Quando ela me trouxe a resposta, os homens falam assim: se alguém te xingar, o que você vai fazer? Vou na secretaria. E se o cara te ofender, não sei o quê? Vou procurar o professor. Aí você pergunta para a mulher: se a pessoa te ofender, quebra a cara. Eu vou arrebentar. Ou seja, o potencial demonstrado explicitamente pela violência era das mulheres. Os rapazes não eram isso. E eu falei: pô, minha filha, beleza. Bom, vamos colocar isso. Por quê? Porque quando você fala em violência, automaticamente você fala com questão de gênero. É homem, não é? A outra coisa é o que eu queria falar, do Sérgio. Sérgio, a questão da posse é ótima. O Peter Fry, na minha defesa, falou que ele não entendeu a explicação que eu dei para a posse. Né? Então, significa que você pode trabalhar para caramba. Né? Que é um tema, territorialidade. É onde acontece tudo. A posse, ela é o espaço por excelência do hip hop. É posse se tiver o MC, o DJ, o break e o grafite. Se não tiver isso, não é uma posse. Então você tem que ir aprofundando. Eu achei que você tem... o nome das posses são importantíssimas, porque ela define a posição política da posse. A posse não é uma coisa à toa. Em São Paulo, a primeira posse é um sindicato negro. Só que as coisas são muito estranhas. Essa primeira posse, os moleques se encontravam lá, e aí eu encontrei um deles, ele dando entrevista comigo. E o pai dele trabalhava no BNDES. E todos domingos eles se encontravam na Praça Roosevelt, e a polícia ia lá para dar uma batida, aí eles estavam. E um dia eles chegaram lá para reclamar. Aí ele chegou para o pai e falou: pô, pai, por que a polícia está fazendo isso? Eu falei: filho, porque você é preto. Nossa, a polícia está fazendo isso porque eu sou preto. E os